isso? Isso. Posso fazer? Deixa eu fazer as apresentações primeiro. Tá bom. Estamos gravando já, pode começar, Sol. Então, boa tarde a todos. A gente já tem organizado esse cuticute. Normalmente os cuticutes acontecem na última sexta-feira do mês. Mas como a gente estava de recesso aqui, então por isso que passou para o dia 9. Mas a gente vai ter a última de junho e a última de julho, que já tem candidatos. Então, a gente está aí com os cuticutes organizados. Quem quiser se candidatar, pode se candidatar diretamente comigo ou para a Fernanda Goulart, que agora voltou para fazer a dobradinha que a gente começou desde o início, os cuticutes. Então, hoje a gente tem a Mirella e o Emerson, então eu vou só, como é de praxe, né, falar dos currículos, da mini bio, né, que ambos me mandaram. A Mirella de Menezes Migliari, é isso? Com M, Migliari. Migliari. Isso. É doutora em design pela PUC-Rio, fez o Master em Communication Design pela Centro St. Martins, lá no Reino Unido. É bacharel em Design pela ESD. É professora titular da ESPM do Rio, onde integra o corpo docente do programa de pós-graduação em Economia Criativa, que faz uma conexão aí com Germana. Estratégia e inovação, né? Foi professora pesquisadora do Departamento de Design da Loughborough University, também no Reino Unido. É coordenadora do grupo de pesquisa Lembrar, achei bonito esse nome, Laboratório de Estudos de Memória Brasileira e Representação, vinculado ao programa de pós-graduação da ESPM, e registrado no CNPq. Seus interesses estão em memória gráfica, no estudo da tipografia e letreiramento em geral, no estudo de marcas e branding, e também nos papéis que o design desempenha nas indústrias criativas, estando vinculado ao projeto de pesquisa, memória, representação e construção de sentidos em setores criativos. Atualmente está finalizando a pesquisa Memória Gráfica Eugênio Rich, para o portal Memória do Design Carioca. Vou apresentar o Emerson também, que aí já, na sequência, Mirella apresenta, depois o Emerson, e a gente depois vai para o debate, né? Ele é design gráfico e tipógrafo, pesquisador, professor adjunto no curso de design da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Doutor em design de comunicação pela Universidade de Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, né, da UEL, em Portugal. Mestre em design pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Especialista em design de tipos pelo Plantin Institute of Typography, do Museu Plantin Moretus, que é uma coisa incrível aquele lugar, na Bélgica. E bacharel em design gráfico pela Universidade de Franca, Unifran. Possui experiência na área de design gráfico e tipográfico, atuando principalmente nos temas de design de tipos, tipografia, identidade visual, sinalização e design editorial. Então, aí a gente tem... Os dois vão falar um pouco da sua experiência, né? Um resumo, né? Então, está com você, Mirella. Tá ótimo. Então, obrigada, gente. Vou começar aqui, vou compartilhar o arquivo. E o grande desafio é conseguir fazer tudo isso aí em um pouquinho mais de 6 minutos, mas vamos lá. Cadê? Bom, deixa eu ver, já não estou conseguindo. Eu tenho que abrir meu arquivo e compartilhar, não é isso? Eu já não estou enxergando ele, peraí. Eu abri um PDF, só um minutinho. Tá aberto. Apresentar agora. Peraí. Deixa eu fechar aqui o Outlook. Apresentar. Agora, aí tem
guia Chrome, janela, tela cheia. Isso. Aí, janela, Window, Open aí, System. talvez em janela você encontre seu arquivo. Aí você não fica vendo a gente, mas a gente fica te vendo. Ixi, Se for um guia do Chrome, aí dá para você. É um PDF, mas eu não estou engraçado. Ele não aparece para mim, não. Está aberto. Tem que estar aberto. Aí eu vou em Window, deixa eu ver aqui. Open System Settings é o que ele está me mostrando. Vamos ver aqui. Uai. Na janela não está aparecendo? E o pior é que eu salvei o arquivo em 3 versões. Será que na versão da Apple é mais fácil? Aquele Keynote? Não sei. Nada aparece aqui para mim. Tem muita. Se você for lá nos 3 pontinhos, não, na setinha, né? Tem guia do Chrome, janela. Chrome, aí aparece para mim o WeTransfer. Vai em janela, vai em janela. Estou em janela. Aí ele pede. Ele não aparece nada. Aparece só o sistema. Tem a opção a tela cheia para compartilhar a tela? Entire screen. Entire screen. Isso, porque aí a gente vê o que você estiver vendo. É só você botar no seu arquivo. Olha aí, nada como a juventude. Não, mas ele não aparece, Bárbara. Eu não consigo ver. Aparece para mim, abre a aba do sistema. Será que se eu jogar ele aqui no chat, alguém consegue compartilhar ele para mim? Se quiser mandar para mim, eu posso, até pelo WhatsApp, se quiser. Te mando pelo WhatsApp. Pronto, vou fazer isso, tá? Eu acho mas você está com o Mac? Estou com o Mac, estou com o Acrobat aberto. Se tivesse um Mac aqui. Não, mas é um Adobe, é PDF. É um PDF, tá. Eu vou fazer isso, eu vou enviar, porque senão acho que vai demorar, mas não sei porque eu não enxergo aqui. Ele não aparece para mim. Tranquila, a gente anda com milhões de sistemas de... É estranho, né? Espera aí, vamos aqui que eu vou jogar. Eu jogo para Camila direto, né? Isso. Camila Brito. Vou te jogar aqui. File. Trabalho. Já foi, Camila? Aqui. Poxa, apareceu agora. Foi? Apareceu agora, tá baixando, viu? Uhum. Estranho. Tá demorando um pouquinho a baixar, mas tá baixando. Tá um pouquinho grande, né? É muita figurinha, né, que a gente coloca, né? Eu nunca consigo fazer um arquivo pequenininho, rapaz. Toda... É muita imagem. Ainda não baixou. Eita ferro. Quer trocar com o Emerson e ele começar? Por mim, tá tranquilo. Se ele quiser começar, se ele já tiver assim todo. Eu posso tentar aqui também, ver se não vou ter nenhum problema. Mas acho que não, pera lá. Faz o ensaio, faz esse ensaio. Vou ver aqui se vai abrir. O meu não aparecia para compartilhar. Pronto, olha que maravilha. Por que o meu não funciona assim? E aí, vocês estão vendo assim ampliado, em tela cheia? Não. Não, então pera lá. Você está vendo ainda em modo apresentação? Ainda tem isso, peraí. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar a janela inteira. Não. Ctrl L não funciona. Pera lá. Agora vocês estão vendo a minha janela toda, né? Isso. E agora? Agora. Sim. Agora sim. Completa? Então tá. Só que eu não vejo vocês, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, então tá bom. Não, beleza. Nós não vamos te deixar. Tá bom, eu vou tentar cumprir aqui esse desafio aí dos minutinhos, e aí alguém me avise, por favor, né? Porque eu Você pode ocultar essa barra que tem aí embaixo do seu... pera lá, porque... Como é que oculta isso? Peraí. É só em ocultar mesmo. Aí.
Não, porque tinha que sair da tela cheia para ocultar. Aí, agora foi, né? Dá uma olhadinha, só Sim. você passa. Isso, Pronto, passou. passa. Beleza. Beleza. Pronto, você está agora no comando. Tá bom. Então, é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, né? Vou tentar passar rapidinho por esse meu percurso, né, acadêmico, e também envolve um pouco das práticas que eu desenvolvo em torno do design de tipos, e como isso se relaciona com a memória gráfica, né? Dentro dessa área da memória gráfica, né, eu me relaciono com o vernacular, né, com a paisagem urbana, e também com impressos históricos, né, com a história da tipografia, com espécimes tipográficos e artefatos de outros períodos, né? Então, são as duas áreas que eu tenho uma atuação já a longo prazo, né, nessas duas vertentes aí. Tudo isso acaba sendo permeado, né, enfim, fica dentro acaba envolvendo, né, o design de tipos, né, e isso foi acontecendo aos poucos, na medida que eu fui aprofundando as minhas pesquisas em torno da tipografia, eu fui afundando os pés na área do design de tipos. Bom, vou iniciar falando dessa formação do mestrado na Universidade do Estado de Minas, onde eu desenvolvi uma pesquisa em torno do que eu chamei das letras do cotidiano, né? Foi um trabalho de mapeamento, entrevistas e bastante registro fotográfico, vindo aí de uma influência dos trabalhos que estavam acontecendo já, da Finizola, do Bruno Guimarães, aqui de BH também, e aí eu desenvolvi esse trabalho, assim, nessa linha de fazer uma catalogação, tentar dividir em categorias, né, analisar toda essa dimensão tipográfica que eu encontrava nas ruas de Belo Horizonte, que me chamava muita atenção. Enfim, fiz entrevista com alguns pintores na época, isso nós estamos falando de 2012 a 2014, tá? Fiz entrevista com alguns pintores, percebi que tinha algumas peculiaridades, como, por exemplo, esses cartazes das pastelarias do centro de Belo Horizonte, que são bem típicos, né, assim, não se encontra com facilidade em outros locais, esse estilo, né, assim, de composição. Então, fiz esse trabalho em 2014, né, finalizei esse trabalho e segui, né, enfim, aqui é um pouco disso ainda, né, dessa diversidade dentro das regionais da cidade de Belo Horizonte. O trabalho finalizado, ele foi para o Museu da Casa Brasileira, ele foi selecionado como finalista. A gente fez essa encadernação bonita para poder mandar para lá. A capa foi feita pelo pintor Lauro, é esse que aparece aqui segurando o cartaz. Bom, a partir daí eu mudei um pouco o direcionamento da minha foco da minha pesquisa e fui fazer um doutorado em Lisboa, né? Entrei ali na última chamada do extinto Ciências Sem Fronteiras, fiz um doutorado pleno em Lisboa. Aqui eu já começo a direcionar os meus esforços mais para os impressos históricos, né? Eu tentava entender como se deu a instalação da imprensa e da tipografia no Brasil e qual foi a sua relação com Portugal a partir de análise de impressos históricos, né? Então, eu revisitei todo esse material, essa bibliografia que trata da instalação da tipografia no Brasil, e a minha ideia era que isso se tornasse um fundamento para design de tipos, né? Bom, essa entrada, né, para a Universidade de Lisboa, eu ter ido morado lá, né, então assim, o fato de eu ter ido morar lá, me deu abertura para participar de outros programas, como aquele curso de curta duração na Universidade de Reading, né.
Além disso, eu fiz a especialização no Plantam moretus, isso aqui tudo se relacionando com a pesquisa que eu já estava desenvolvendo no meu doutorado, né? Eu tive essa loucura de fazer mais coisas além do doutorado. Eu fiz esse curso de especialização na Antuérpia, que foi maravilhoso, muito desafiador, né? Porque eu tinha que todo mês ir, né? Foi presencial o curso, né? Atualmente ele não é presencial mais. Mas foi fantástico porque eu desenvolvi outros trabalhos e aprendi outras metodologias, aprofundei um pouco mais o conhecimento em interpretação tipográfica, ou revivalismo tipográfico, né? E, enfim, o lugar é maravilhoso. O Frank Brockland, que era o professor, foi também muito generoso e enfim, deu muito retorno para além da pesquisa que eu estava fazendo lá, também para o meu doutorado. Então, o meu doutorado ele se relaciona com os impressos, né, que eu chamei de luso-brasileiros, dos séculos 18 e 19, tendo esse objetivo de apresentar também como um fundamento para práticas em design de tipos, né? Para resumir muito, assim, né, uma das principais descobertas do meu doutorado foi que, quando eu fui revisitando essa bibliografia, eu identifiquei que em Minas teve uma situação que foi a seguinte, né, improvisaram uma tipografia em Ouro Preto em meados de 1821, né, foi quando iniciou né, os relatos de que essa tipografia estava sendo instalada em Ouro Preto com recursos locais, né. Então a gente teve ali aquela abertura a partir de 1808, né, com a coroa chegando ao Brasil, e na década seguinte, 1811, começaram a abrir outros empreendimentos na Bahia, enfim. E em Minas, a gente tem o caso da tipografia Patrícia de Barbosa, em Ouro Preto, que iniciou a publicação desses dois jornais, Compilador Mineiro e Abelha de Itacolomi, na sequência, a partir de uma gráfica improvisada, criada por eles com recursos próprios, né? São pessoas que são figuras muito importantes já, relativamente bastante conhecidos aí na área da tipografia, do design editorial também, né? Enfim, do design editorial, não, mas do editorial, né? Como é o caso do Viegas de Menezes, né, que já havia impresso um livreto em 1806 em Ouro Preto, esteve envolvido na Casa Literária do Arco do Cego, junto com outro mineiro, que é o Mariano Veloso. Então, assim, são pessoas que já são conhecidas, né, e já estavam dentro desse círculo, né, do impresso, que se concentrava ali em Lisboa, em torno da Casa Literária do Arco do Cego. Após as invasões, ou um pouquinho antes, na verdade, das invasões napoleônicas, o Viegas de Menezes ele retorna para Ouro Preto, que ele era de Ouro Preto, né, atual Vila Rica, né, ele retorna para lá e começa a imprimir fazendo alguns impressos improvisados a partir de uma prensa que ele mesmo teria criado, né, e aí eu comecei a investigar isso, encontrei esse trecho no primeiro jornal, né, o primeiro jornal da Abelha do Itacolomi. Na verdade, o compilador foi o primeiro. Quando eles mudaram o nome do jornal, eles fizeram um tipo de memória, né, do jornal e da gráfica, enfim, e falaram que todos os utensílios foram criados ali, inclusive os tipos que se fundiu, né, de chumbo extraído de Minas. Das nossas terras, né? Eles falam de uma maneira até assim, né, pomposa e tal. E aí, a partir disso, eu comecei, quer dizer, dei continuidade, já estava fazendo isso com outros impressos, fiz isso com os impressos de Antônio Isidoro, que foi aquele impresso realizado lá como marco inicial em
747, eu fiz uma análise tipográfica, né? E esse tipo do jornal Abelha do Itacolomi e do Compilador Mineiro, eles não se pareciam com os tipos vigentes pela coroa e pela imprensa régia, né? Portanto, me interessava saber qual que era a origem desses tipos, e eu fui classificar os tipos e identifiquei que eles eram semelhantes aos tipos escoceses. E, portanto, eu fiz uma pesquisa nos espécimes originais lá na Biblioteca Nacional da Escócia, cruzei esses dados com espécimens de Portugal, com os originais ampliados do compilador e do Abelha do Itacolomi, e fiz um trabalho aí de métrica da tipografia, né, para a métrica dos tipos, né, uma técnica que eu aprendi com o professor Frank Blockland, para poder tentar perceber se tratava de matrizes importadas e eles tinham fundido os tipos em Minas Gerais, ou se, na verdade, eles teriam feito tudo por lá, inclusive as matrizes. Bom, identifiquei que por conta da falta de padrão, essa falta de métrica muito bem delimitada, como era comum dos tipos escoceses, né, a gente pôde supor que esses tipos eram, de fato, feitos todos em Minas Gerais, né, todos em Ouro Preto. Portanto, eu comecei a investigar um pouco mais isso, encontrei documentos, além desse próprio, do próprio jornal que cita isso, eu encontrei também uma lista, né, uma carta com a lista dos pertences da tipografia, e nessa lista menciona a existência de matrizes originais, né, e um equipamento para fundir tipos, né. Então, assim, é uma prova, ou seja, eu atesto isso a partir de uma análise formal dos tipos, mas também a partir de documentos históricos que os tipos ali foram fundidos de maneira original. Com isso, eu propus, né, uma componente prática dentro do meu trabalho de doutorado, fazer uma interpretação, né, um revival, né, um revivalismo tipográfico dessa fonte do compilador e do Abelha do Itacolomi. E isso deu resultado na minha fonte Itacolomi, né, uma fonte tipográfica que tem uma família que tem 12 fontes, né, que vão do light ao black, tem as itálicas. Vou mostrar aqui rapidamente, enfim, algumas amostras dessa fonte. E aí agora eu passo para né, vou saltar aqui completamente de como que isso reverbera nas coisas que eu faço hoje. Então, assim, eu atuo hoje com o desenvolvimento de tipos digitais, né, a partir dessas pesquisas históricas, mas também eu atuo com as pesquisas nesse universo da tipografia vernacular também em paralelo, né? Assim, só para deixar claro que uma coisa não engoliu a outra, elas acabam acontecendo ali simultaneamente. É óbvio que essa coisa do vernacular acabou ficando mais na pesquisa, enquanto a prática do design de tipos caminha mais junto com os impressos históricos. Isso aqui é um trabalho mais recente, porque aquele que eu apresentei do mestrado é de 2014, e aqui eu retomei uma pesquisa quando eu volto para o Brasil em 2020, tá? Voltei em 2020, um pouquinho antes ali da pandemia, né? Finalizei o doutorado e voltei para cá. Finalizei essa minha fonte Itacolomi e comecei a dar aulas na universidade no interior de Minas, na cidade de Governador Valadares. A cidade de Governador Valadares ela tem uma questão ligada à imigração, né? Então, me chamou a atenção
como que a manifestação visual, né, gráfica da paisagem urbana refletia essas questões sociais ligadas também a esse imaginário do que seria o Brasil, essa coisa da imigração. A gente vê ali o ônibusinho escrito Boston, né, do lado tem algo, né, fronteira escrito. Então, assim, especialmente nesse pintor, não é esse que está na fotografia aí, não consegui localizar esse artista Carlos, eu não sei qual foi o paradeiro dele depois da pandemia, né? E não consegui contato de jeito nenhum, as redes sociais dele não me responderam. Nenhuma pessoa... Já passou um bocadinho. Oi? Você já passou? Tá, Mas... já estou finalizando. Desculpa que eu não recebi a mensagem dos 6 minutos, mas já estou finalizando. Enfim, caminhou para essa coisa de eu pensar exposições e eventos, né, como esse da comunicação popular, onde eu chamei pintores para fazer trabalhos na universidade, e recentemente o desdobramento do doutorado também está acontecendo em forma de exposição, né? Eu fiz essa exposição da Itacolomi, uma letra mineira, foi recentemente na Faculdade de Letras, onde eu expus todo esse background da pesquisa em torno do desenvolvimento da tipografia no Brasil, relacionando com esse meu trabalho especificamente da Itacolomi. É isso. Nossa, muito rápido aqui, obrigado aí. É chato para a gente fazer isso, mas... Eu entendo perfeitamente, não, sem problemas. É porque também a primeira vez eu quero falar um monte de coisa e não dá. Esse cuticute é uma loucura, E essa invenção de 6 minutos e 40 segundos veio lá no início, mas enfim, a gente repensa. Mas que incrível o seu trabalho, a gente vai comentar depois, muitas conexões que nós temos, mas tanto na parte da gráfica vernacular, quanto do ponto de vista da tipografia. Eu sei que a professora Edna, século XIX, ela vai comentar. Mas vamos para... E você esteve lá em Reading, a Helena acabou de voltar de lá. Você sim. teve o prazer de fazer o curso ainda com o Gerardo Lunga, né? Foi. Isso foi maravilhoso. Foram muito algumas massa. aulas com ele. Isso, eu também tive o prazer de conhecê-lo. Então, vamos lá para a Mirella e depois a gente volta para conversar. Tem muita figurinha para trocar aqui. De Mirella, eu estou compartilhando a tela para que ela... Eu acho... você vai tentar botar ela cheia, né? Desculpa que não estava na primeira página. Mirella. Imagina. Agora tá direitinho aí para vocês? Tá. Acho que tá para mim. Ainda não está em tela cheia, não, Camila. Vai lá nos 3 pontinhos. Vai na impressora. Na impressora ele abre uma aba para imprimir. É porque eu coloquei, por segurança, como o arquivo era muito grande, eu coloquei para abrir numa aba do Chrome, sabe? Porque ele estava... Não vai apresentação, não? Abre. Ele está apresentando como aba do Chrome. Porque se eu colocasse para abrir o PDF normal e botar em tela cheia, ele estava demorando a passar de uma página para outra, porque está pesado. E aí, por isso, eu botei dessa forma, para que não desse problema aí no meio da apresentação dela. E Mirella, está vendo a gente? Tô, uma coisa boa. A vantagem é essa. Essa é a vantagem, muito bem. Essa é uma ideia, tá vendo? Se alguém passar, o outro consegue ver as pessoas, que pode ser... A gente não se sente tão sozinho, né? Bom, obrigada, Camila. Bom, gente, eu, na verdade, assim, eu, em vez de optar por abordar uma pesquisa, eu optei por abordar os últimos anos, assim, o que eu andei fazendo nos últimos anos, né? E, assim, em função do tempo, eu escolhi um recorte, assim, do que eu achei que tinha mais a ver com memória gráfica, porque
eu não fico só no campo, né, da pesquisa da memória gráfica, porque muitos dos alunos que eu oriento lá na SPM, eles estão interessados em investigar outras coisas, e aí a gente tem que se desdobrar. Então, quando eu posso, eu me debruço, né, sobre esse tema. Então, eu vou fazer um apanhado, na verdade, daqui para trás, né, do que eu fiz nos últimos anos. Pode passar, Camila, por favor. Bom, então essa sou a Mirella, me formei na ESG em 95, fiz mestrado na São Martins, depois eu fiz doutorado na PUC em 2010. Eu gosto de contar que, na verdade, assim, eu tive 2 madrinhas na PUC, né? Uma foi a Priscila Farias foi minha co-orientadora de doutorado e foi a primeira tese que ela, na vida dela, que ela orientou foi a minha. Então, uma ajudou muito a outra nesse sentido, né? E a professora Edna Cunha Lima foi minha professora e foi banca da minha tese. Então, foram 2 pessoas assim, muito importantes para me conduzir por esse caminho. Então, foi muito legal. Bom, eu estou na SPM Rio há 21 anos já, desde a primeira turma da graduação em design, né, quando a gente abriu a graduação em design, então, desde a primeira turma. Em 2016, a gente abriu um stricto sensu com uma linha de design. Então, é um stricto sensu em economia criativa com uma linha em design, então eu estou na linha de design. E esse ano a gente abriu o doutorado. Então, já é o nosso 9º ano com o stricto sensu. E lá nós temos alguns laboratórios de pesquisa e eu coordeno o Lembrar, né? Então, daí a afinidade com os memoráveis, né? Que é o nosso laboratório, na verdade, é um laboratório de estudos de memória brasileira e representação no campo da economia criativa. E tem alguns designers, né, que fazem parte desse laboratório, e a gente trouxe, então, as questões de memória associadas ao design. Memória gráfica é uma delas, mas não é só de memória gráfica, é de memória em geral. Então, a gente trabalha muito com conceitos também de nostalgia, de patrimônio, outras coisas assim, né? Não é restrito ao design nem à memória gráfica. Pode passar, Camila, por favor. Bom, no momento, né, a gente começou em 2024, a gente está fazendo essa pesquisa, que é muito interessante, que, na verdade, a função, né, o objetivo é a salvaguarda de um acervo que foi doado ao nosso laboratório por uma ex-professora da SPM, que era amiga do Eugênio Hirsch, e ela tinha um acervo que ele doou a ela no final da vida dele, e a gente recebeu esse acervo e a gente está fazendo então esse projeto de salvaguarda, né, e é uma investigação também sobre a produção desse artista gráfico, para além das capas de livro que o tornaram tão conhecido, né? O Eugênio Hirsch é reconhecido muito pelo seu trabalho, enfim, em relação a capas de livro, mas que a gente está descobrindo muitas coisas além disso. Esse acervo, o objetivo é ser incorporado a uma plataforma chamada Memórias do Design Carioca, que eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, que há alguns anos a professora Isabela Perrota, que é minha grande parceira, né, de trabalho, de laboratório, de pesquisa, ela criou esse portal, Memórias do Design. Opa! Então, esse acervo... Então, vocês conhecendo esse trabalho, vocês vão ver que tem vários designers cariocas que estão ali, né? E então a gente vai criar uma aba, um menu com essa pesquisa do Eugênio Hirsch. Então somos eu, a Isabela Perrota e 3 bolsistas PIBIC CNPq agora, né? Aí eu trouxe umas imagenzinhas, isso é uma colagem, uma ilustração, ele tem um trabalho assim incrível de ilustrador, pode passar, por favor. Isso aqui é um jogo de tarô, por exemplo, que ele desenvolveu para essa editora Palas, e aqui uma outra colagem, pena que está pequenininho, mas enfim, a gente está descobrindo coisas incríveis, desde logotipos, marcas, muitas coisas que vão para além das capas, né, que tornaram ele, na verdade, muito conhecido, aí foi o universo das capas. Tá, então, bom, esse aí é o que a gente está fazendo, a gente vai terminar isso no final desse ano, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa, como é uma pesquisa meio rápida, assim, a gente deve estar terminando no final desse ano, se a gente precisar, a gente renova e continua mais um pouco, mas é isso. Aí, antes disso, vamos andar um pouquinho mais para trás. Em 2023, a gente aproveitou que estava acontecendo a comemoração do aniversário de 35 anos da Constituição Cidadã, de 88, então, nós fizemos um projeto de memórias da Constituinte, que não se constituía apenas como um projeto de memória gráfica,
Inclusive, uma das pesquisadoras, a Lúcia Santa Cruz, ela escreveu um livro maravilhoso sobre, enfim, a República, a Constituição. Ela foi até indicada, chegou como finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, né? Então, tudo dentro dessa pesquisa, mas é claro que a gente puxou para a aba do design gráfico, e numa parceria com o Museu da República, a gente teve acesso na verdade, esse acervo da Constituinte, do material gráfico, que estava com o Museu da República, que, na verdade, ele era do CPMC, do Centro Pro Memória da Constituinte. O Centro Pro Memória da Constituinte colecionou toda essa memória gráfica, e também não só de cartazes, mas de notícias e tudo. E depois, quando ela se extinguiu, na verdade, esse acervo ficou depositado no Museu da República, e a gente, então, em 2023, a gente fez algumas ações. Não chegou a ser assim, uma grande pesquisa, porque a gente não conseguiu financiamento para dar continuidade a ela. Então, a gente fez algumas ações, como a gente fez um seminário de memória da Constituição, e a gente criou 2 exposições no Google Arts and Culture com esses cartazes. Então, foi a exposição 35 anos da Constituição Cidadã, Cultura, Meio Ambiente, Indústria e Universidade. Foi um dos temas que a gente encontrou muitos cartazes, né? E o outro tema foi mulheres, crianças, indígenas e negros, falando de minorias, outros cartazes. E aí eu estou trazendo aqui um pouquinho, né, desse achado. E é importante dizer que, na verdade, é muito interessante. Eu fiquei com muita vontade de fazer uma análise gráfica desses cartazes que eu ainda não fiz, porque, assim, vocês vão ver que eles são todos muito parecidos, né? A gente está falando aí de anos 80, a gente está falando de... Vocês vão ver que é sempre quase sempre a mesma fonte, ou os mesmos tipos se repetem, o mesmo tipo de alinhamento, né, de estrutura gráfica. Eu acho que era uma coisa muito pré-editoração eletrônica, então tem aspectos muito interessantes. Pode passar, Camila, para a próxima tela. Então, assim, não dá para dizer que esses cartazes são bonitos, mas eu acho que eles são emblemáticos de uma era, né? Eles são muito a cara dos anos 80, e foi o que a gente achou. A gente começou a olhar esse acervo e, enfim, organizar um pouco esse acervo, né? Eu ainda preciso, na verdade, escrever sobre ele, mas aí a gente vê aí, ó, praticamente que só se usa sem serifa, um pouco aí da influência da Helvética, da letra condensada sem serifa. Aí aparece ali uma serifada, mas todos eles muito, né, ainda muito organizados, assim, num grid muito estruturado, né, uma coisa ainda um pouco modernista, assim, na influência. Então, muito interessante. E esse pequeno acervo está no Google Arts and Culture, para quem quiser ver. E a seguir tem os cartazes que são relativos a minorias, né? Então, índios e negros ali com Helvética, né? Helvética não tem nada a ver com índios e muito menos com negros, né? Engraçado, né? A Suíça visitando os índios e os negros, mas, enfim, são outras associações que a gente vai pensando, assim, que são muito interessantes. E aí, enfim, aparecem aí, né, essas representações. Então, isso daí foi em 2023 que a gente fez. A gente fez um seminário ali também bem interessante sobre esse material. Pode passar, Camila, por favor. Bom, em 2022, como eu falei, eu peguei os últimos trabalhos, né? Eu estava, inclusive, na Inglaterra, quando eu passei 2 anos lá na Loughborough University, né? Eu fui para lá, foi muito interessante. Depois eu trouxe um outro trabalho que a gente fez lá. Eu estava lá e a minha parceira de sempre, a Isabela, falou assim, Mirella, vamos escrever um artigo? Eu tive uma ideia, vamos escrever um artigo sobre a marca de cachorro-quente Genial, porque eu conheci a diretora de marketing da Genial e a gente vai conseguir entrevistar ela. E para quem é carioca, né, aqui é interessante que tem muitas pessoas que não são cariocas. O que é a Genial? A Genial é uma marca genuinamente carioca de cachorro-quente, que é genuinamente americano, né? Então, assim, como é que a pergunta era, como é que a marca carioca Genial, conhecida por seu cachorro-quente tipicamente americano, se tornou um símbolo cultural da cidade de Rio de Janeiro? Porque a Genial é a cara da cultura de praia do Rio de Janeiro. Ela tenta permanecer nesse lugar, ela perdeu um pouco esse lugar, mas a gente fez uma pesquisa resgatando, na verdade, eu gosto muito nessa parte de memória gráfica, eu gosto muito também de investigar, combinar isso com branding, olhar marcas, histórias e como as marcas se transformaram ao longo do tempo, né? No caso, o trabalho é exatamente isso.
Então, a gente, na verdade, sob o viés da nostalgia, a gente analisou o rebranding da marca Genial. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas são dos anos 60, quando a Genial usava esse carrinho chamado Romizeta, que é, na verdade, uma motocicleta vestida de carrinho para vender o Genial, vendia no Maracanã, vendia na praia, esses quiosques, né? O logo também o logotipo foi evoluindo. Então, na verdade, a marca utiliza elementos nostálgicos e ícones cariocas. Ao longo do tempo, ela foi se apropriando também do repertório do imaginário carioca. Então, ela foi trazendo, por exemplo, flores, pássaros tropicais. Isso não sei se vai aparecer aqui, mas ela foi construindo um pouco esse lugar no imaginário icônico carioca, né? E a gente concluiu com o artigo que a Genial está inserida no patrimônio imaterial do Rio de Janeiro graças à sua forte conexão com a cultura local. É uma marca que é levada de pai para filho, ela é carregada, imbuída de muitos sentimentos, né? E esse percurso é muito interessante. A gente apresentou um resumo desse trabalho no P&D que a gente fez lá, junto com a Edna, que aconteceu na SPM, em 2022, no P&D lá. Apresentamos esse artigo e publicamos ele numa revista que é incrível, gente, que se chama International Journal of Food Design. É uma revista só relacionada a design, relacionado à comida. Sensacional, uma revista qualizar, sensacional, top. A gente conseguiu publicar esse artigo lá, e é uma revista que eu conheci essa revista e fiquei encantada. Bom, passando para a próxima tela, ainda tem um pouco desse imaginário, dessa construção da nostalgia, né, que a Genial fez a partir do próprio acervo de imagens dos anos 60, né, imagens que ela resgatou do seu próprio acervo desses anos 60, desses anos iniciais, e revisitando essas imagens aqui, a gente consegue ver do lado direito, são imagens antigas com uma abordagem contemporânea, né? Então, elas são digitalizadas, são retrabalhadas, com uma releitura contemporânea, mas sempre com uma dose de nostalgia. Então, a nostalgia como estratégia de reposicionamento da marca. A gente vê isso aqui embaixo também. Isso aqui é o website, onde está escrito Divertida, Moderna, Nostálgica. Eles assumem a nostalgia. Em cima aqui é redes sociais, onde eles usam, por exemplo, telefone convencional, ali o Fusca. Então, o resgate da nostalgia na sua comunicação. E tem mais uma tela, Camila, na próxima, que eu acho que eu trouxe mais umas imagens. Ah, não, já é outro projeto. Tem mais imagens no artigo, aí quem quiser vai lá, vai ver o artigo, vai se divertir um pouquinho. E, por fim, eu acho que esse é o último que eu trouxe. Eu trouxe esse trabalho que, quando eu estava em Loughborough, né, foi muito interessante, porque eu fui para lá para trabalhar com um pesquisador, até a Priscila Farias conhecia ele, chamado Robert Harland, que ele investiga, ele trabalha com patrimônio gráfico, com a ideia de patrimônio gráfico e urbano, Urban Graphic Design. E aí tinha eu, né, do Brasil, tinha uma outra, no nosso grupo tinha também uma outra pesquisadora que era da África do Sul. E aí a gente falou assim, bom, foi uma ideia que começou a nascer a partir dela, ela falou assim, poxa, existem muitas representações do Nelson Mandela no mundo, eu já vi algumas aqui na Inglaterra, na África do Sul, óbvio, temos muitos lugares, né, que homenageiam Nelson Mandela, e a Praça Nelson Mandela no Rio de Janeiro. Então, a gente fez uma pesquisa, na verdade, uma triangulação desses lugares, né, e a pergunta da qual a gente partiu foi o que podemos aprender sobre uma pessoa famosa em um lugar que carregue seu nome, e como essa pessoa é representada, e como a sua memória é transmitida, né? E a gente olhou para o que a gente está chamando de patrimônio, a combinação da ideia de patrimônio cultural com a forma gráfica, e como isso se manifesta? Se manifesta em monumentos, se manifesta em diversos artefatos, né? Como, por exemplo, essa é a Praça Nelson Mandela, quem mora aqui no Rio, fica ali em Botafogo, bem onde tem uma saída do metrô, é uma praça com um movimento intenso, e, enfim, então a gente, inclusive esse projeto, depois eu voltei para o Brasil, eu não dei muita continuidade com eles, enfim, eles continuam essa pesquisa, mas tem uma parceria com a Fundação Nelson Mandela, né,
E o interessante é esse projeto destacar essa combinação entre o conceito de patrimônio cultural, a forma gráfica, e promovemos o estudo, então, de alguns lugares que homenageavam Nelson Mandela. Pode passar, Camila, por favor. Isso ainda é na Praça Nelson Mandela, né, representações, então a pesquisa se debruça sobre a importância do patrimônio urbano gráfico, que vai da sinalização às estátuas, entre outros objetos gráficos. Então, desde a sinalização, e é interessante observar, né, isso aparece no artigo que eu escrevi, aqui aparece o seguinte, cada uma dessas placas em Botafogo, sinalizando Rua Nelson Mandela, cada uma delas tem uma definição diferente de quem foi Nelson Mandela, então eles também não chegaram em acordos. É muito interessante, não dá para ler aqui. Mas esses objetos gráficos, eles contribuem para a identidade de um lugar e tem relevância no ambiente urbano, e a gente estuda justamente essa relevância. E uma das coisas que a gente investigou com moradores, frequentadores ali dos arredores da praça, é o que eles, né, o que eles viam aquelas imagens e o que eles associavam daquilo com Nelson Mandela, e muitos nem faziam a associação. Por outro lado, a gente descobriu, por exemplo, que tinha um grupo de pessoas pretas que se reúnem lá todo dia 21 de novembro para comemorar a data, porque ali é a Praça Nelson Mandela. Então, a gente descobriu associações muito interessantes, né, a partir do nome e dessa representação. E essa representação também tem uma história muito interessante, porque ela veio dos garis. Os garis é que fazem a manutenção da praça, eles é que pintaram as representações de Nelson Mandela, porque o nome veio antes, e daí vieram os grafismos. Então, é bem interessante essa investigação. Então, essa foi uma pesquisa que, apesar de estar na Inglaterra, eu fiquei olhando a praça aqui em Botafogo, ver se tem cabimento uma coisa dessa, né? Eu falei, gente, eu estou aqui na Inglaterra olhando lá para Botafogo, mas, às vezes, os caminhos são, assim, meio tortuosos, né? Acho que é isso. Eu não sei se eu trouxe mais alguma coisa. Deixa eu ver, Camila. Talvez tenha acabado. Eu acabei. Então é isso, eu queria fazer esse agradecimento à Priscila e à Edna, como eu falei, foram minhas grandes mentoras que me trouxeram para essa linha, né? E também para a Letícia Pedruzzi, minha colega eu estava no doutorado, ela no mestrado, minha colega de PUC, para a Helena de Barros, minha colega de ESD, muitos anos aí com a Helena, e a gente se reencontrou agora, a gente está aí organizando esse dossiê, que muitos de vocês eu acho que estão participando, que é o dossiê Memória Gráfica, vai sair em breve, então só um spoilerzinho aqui. Gente, obrigada pela oportunidade, tá? Um prazer enorme estar apresentando isso aqui para vocês. Obrigada a você, Mirella. Ai, meu Deus, é muita conexão, né, que esse grupo tem. Não é? Para discutir, conversar, e esse cuticute agora passou para 15 minutos. Foi 15 minutos? Olha aí. Vocês me sinalizaram e eu ignorei, né? Emerson foi 15 e ela foi 15 também, os dois. Bom, pelo menos eu empatei, né? A gente empatou, a gente combinou. Mas é assim, é tão difícil interromper, eu tive que interromper. Mas, enfim, vamos 15 para... e meio, 15 vamos para a parte boa. Gente, desculpa. Que são trabalhos incríveis, né? Os dois. E tem muita conexão com tudo que a gente tem tratado aqui. Que bom que vocês estão aqui. E vamos lá. Quem quer se inscrever, acredito que Edna vai ser a primeira. Vá, professora, você sempre tem todas as prerrogativas de ser a primeira. Bom, eu tenho aí uma dupla, né, Solange, para falar. Em primeiro lugar, eu queria falar do trabalho do Emerson, que é quando a gente começou a estudar tipografia, enfim, e fazer essa viagem para o passado remoto, as primeiras impressões. Isso foi, enfim, há muitos anos atrás, e não existia ainda essa cultura gráfica que nós temos hoje, e, sobretudo, não tinha essa qualidade do trabalho em cima das coisas que podiam ser feitas com os tipos. Eu queria dizer que, além do seu trabalho que a gente vê, então dá para analisar aqui, mas dá para ver todo o seu processo de trabalho, que eu achei assim fantástico, Emerson. Também achei muito bonita a tipografia que você criou, o que nem sempre tem sido
o resultado das pessoas que trabalham com o redesenho. Às vezes, perde-se uma qualidade estética nessa passagem que você, na realidade, revitalizou o tipo, entende? É isso que eu quis dizer. Então, eu fiquei muito interessada no seu trabalho, nisso que tem. Já a Mirella é uma multifacetada figura que fez uma porção de coisas interessantes, não sei nem qual delas eu gostei mais, mas eu achei interessantíssima a maneira de você ir para a praça, para a rua, para o que for, e continuar fazendo trabalho de pesquisa tradicional, né? Enfim, de biblioteca, né? Vamos dizer assim. Eu acho que você conseguiu botar o pé nas duas vertentes da pesquisa em memória, né? Essa pesquisa de memória que, aliás, está mudando, né? Eu e Solange, nós estamos conversando muito sobre essa mudança do que vem ser a memória gráfica, né? Como ela está se transformando, tá certo? Você está trabalhando, por exemplo, com problemas que têm a ver com museologia, né? E que nós temos tido algumas CUT que têm esse grau de... E outras pessoas, como o próprio Emerson, trabalham com material que já foi de museus, entende? Inclusive, no caso dele, museu de Minas, né? Trabalhar com a sua própria terra. É muito, para você usar a palavra bonitinha, é muito telúrico o trabalho dele, né? E o seu trabalho tem essa coisa de você internacionalizar alguma coisa que a gente está lá no Rio, a gente passa por aquela praça. Aliás, não passo mais, né? Porque eu estou aqui. Mas a gente passa por aquela praça e vê coisas que você está vendo muito mais do que a gente, entende? Eu acho esses caminhos da pesquisa, eu acho extremamente vibrantes, entende? Eu acho que o trabalho, como, por exemplo, eu vejo o trabalho da Fernanda como um trabalho que vai... As Fernandas, de modo geral, trouxeram novos problemas para a área de design. Tanto a nossa Fernanda aqui, como a Fernanda das letras dos barcos, entende? Eu acho que a gente está num momento de mudança do foco, simplesmente naquilo que era tradicional nos primeiros anos, para outras aberturas que têm muito a ver com a inteligência artificial e outras maneiras de trabalhar o pensamento sobre o design da memória gráfica. Eu gostei muito da apresentação dos dois e espero que continuem nesse caminho que está aberto aí. Falei, Solange, olha aí, pode passar para outro. Até para mim mesma, professora. A gente tem conversado sobre isso porque a Constituição das pós-graduações no Brasil fez com que a qualidade da pesquisa, né, fosse... tem um outro lugar, né? Principalmente nesse campo, né? Esse campo que, de certa forma, é recente, né? Da memória gráfica, apesar de ter uma história já, né? A ser contada, né? Que está todo mundo querendo contar essa história, já foi contada algumas partes, mas, assim, a gente está vendo um enriquecimento muito... um cuidado metodológico, as conexões com outras áreas do conhecimento, como a Mirella trouxe aí com o branding, né? E essa relação, né, que é diferente, a gente já viu o patrimônio aqui, né? Então, eu acho que esse campo e esse grupo, né, está conseguindo reunir olhares incríveis, né? Olhares assim, muito acurados,
né, cada vez mais, né? A Joy, né, trabalha aí com essa gráfica urbana, tem a ver com o teu trabalho, quer dizer, tem muitas, eu fico olhando as pessoas e vendo as conexões, né, que está aí sendo postas, né? Essa tradição mineira, né, que tem na tipografia, né? Eu sempre comparo muito, comparo não, faço um paralelo entre Minas e Pernambuco, porque são dois estados que são revolucionários e que mas tem uma história contida, né? Essa história está começando a ser revelada, né? Com as pesquisas que a gente tem feito em memória gráfica, né? Então, assim, esse novelo está cada vez mais bonito e está fazendo uma tessitura linda, né? Está começando a fazer um tecido maravilhoso. Já em 2017, né, Rafael Cardoso já estava dizendo isso, que como tinha crescido até 2017, a gente já está em 25, né? E eu tenho visto uma qualidade na produção das pesquisas, sejam elas de mestrado e doutorado, ou os pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisas financiadas aqui. E isso, assim, para mim tem sido muito... eu sempre agradeço a Camila de ter resolvido iniciar esse grupo, porque era uma necessidade latente, né? Era uma necessidade latente de você ver a quantidade de gente que está começando, querendo cada vez mais participar do grupo. E muitas conexões com outras áreas do conhecimento, né? O que é muito bacana, né? O que Edna estava falando aí. Mas, assim, parabéns para os dois. Eu estou encantada com o trabalho tanto do Emerson como da Mirella. E vou deixar aí a Bárbara, eu acho que é a próxima. Com a Bárbara, carioca. Oi, gente, boa tarde. Parabéns, Emerson, parabéns, Mirella. Muito interessante o trabalho dos dois. Eu acho que, enfim, como eu sou uma pessoa que eu não sou da linha de memória, né? Eu sou memoráveis da imagem, né? Digamos, os vizinhos aqui, o grupo da imagem que é vizinha memória e a gente conversa, né? Mas aí eu acho que eu vejo a memória meio que de fora. E uma coisa que sempre me pareceu muito explícita no trabalho, acho que de todos aqui, como a memória gráfica está permeada de afetos, como sempre os afetos estão ali, como as coleções, né? O olhar do colecionista ele é carregado de afeto e a relação das pessoas com os seus territórios, com seus objetos. Tem essa linha muito do coração mesmo das pessoas. Então, eu gostei muito de ver tanto trabalho de relação do local, né, tanto do Emerson quanto da Mirella, que as pessoas têm uma relação com a cidade através das suas representações gráficas e construindo elas também. E achei, assim, me interessou muito, como minha área é retórica, né, quando a Mirella fala do branding, usar a nostalgia como esse viés, né, como uma estratégia, né, que a Genial tem. Assim, como carioca, acho que eu, né, vivo a Genial aqui também, né, tem na esquina aqui, né, Genial. Então, eu achei muito interessante trazer a nostalgia como uma estratégia que eu acho que para a memória é muito boa, mas para a imagem também, como estratégia retórica, como algo que foi explicitamente procurado, né, pelo pessoal da Genial, e que eu identifico assim em pesquisas minhas com indústria musical e tal, como é que se usa a nostalgia, que é engraçado como para os jovens a nostalgia hoje é muito presente, né, nesse resgate. E acho interessante também como um viés de pesquisa, como a nostalgia acho que permeia todo mundo de certa forma que trabalha com memória, até na seleção dos acervos dos temas, mas como, digamos, uma materialização do que é esse afeto que permeia a gente nesse olhar para essas pesquisas. E que eu só que assim, queria celebrar como é uma vitória a gente ter um espaço em que o afeto é um aspecto de pesquisa e explícito e conquistado e valorizado, e que a gente
assim, acho que primeiro tá de parabéns por ter espaços para isso, né? E fomentar essa visão do afeto como um olhar de pesquisa que não é uma coisa simples e que ainda não é totalmente aceita, né? Mas que é um prazer ver as pesquisas aqui usando isso de uma maneira tão bonita, eficiente e séria, né? Digamos, o vigor com rigor, né? Que é muito legal. Então, parabéns pelas pesquisas, gostei muito. O microfone, Sol, está desligado. Ah, sim, Camila agora. Eu estou vendo aqui a lista. Então, tentar ser rápida, porque eu adoro quando tem um monte de mãozinha levantada, né? Pra gente curtir muito. De cara, eu quero muito agradecer a Emerson e Mirella por terem topado participar dessa apresentação, né? Logo que vocês chegaram ao grupo, a gente já fez o convite para que vocês pudessem também ter essa experiência com a gente, para que a gente pudesse conhecê-los melhor e conhecer o que vocês fazem de maneira mais próxima, pela fala de vocês próprios. Então, isso para a gente é muito rico. Tem deixado a gente cada vez mais feliz com esses cuticutes, como o Sol disse, né? É um tecido bonito que vai se construindo. Parabenizar, né? Que trabalhos lindos, que bom, que feliz que nós possamos tê-los conosco no nosso grupo de pesquisa, para que a gente possa tá trocando ideias e ouvindo esses relatos lindos. Assim, eu particularmente tenho uma paixão por observar a cidade absurda e eu fico muito, muito feliz, assim, de ver vocês dois saíram do Brasil olhando para algo aqui de dentro, né? Emerson foi catar a tipografia que foi feita lá na Casa do Chapéu, mas vendo a relação para provar que aquilo foi feito em Ouro Preto, com ferro, com chumbo extraído das minas em Ouro Preto. Ai, que negócio bairrista, dá um orgulho, dá uma coisa linda. E você, Mirella, foi lá se embora para a Casa do Chapéu também, para olhar para uma praça aqui no Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, preenche de significado e sentido. Enfim, é que senão entra numa coisa mais pessoal, mais emocional. Mas, parabéns, obrigada. Eu achei um comentário mais específico, um pouco sobre cada um. Eu fiquei impressionada com a coisa de pesquisador, de cavucar, de Emerson, de chegar lá e ver, então, mas essa tipografia está diferente da que era usada pela coroa. Foi lá catar, e ele achou que era... Não, tem um porquê dessa diferença, mas deixa eu provar que isso aqui foi feito aqui, foi, né, desemaranhando esse novelo, foi lindo, parabéns pelo teu processo de pesquisa, obrigada por compartilhar com a gente, e ter coroado esse processo de uma forma tão bonita com um produto final, que foi a sua tipografia, a sua fonte, né? Lindo, lindo, parabéns. E, Mirella, também achei massa como você olhou para a cidade trazendo exemplo, né, da Genial, acredito o nome, olhando para as praças. E os dois trabalhos são de uma riqueza, de um resgate histórico, assim, muito bonito. E esse olhar para a cidade é uma coisa que me encanta, me emociona, então eu estou aqui suspeita de falar, estou encantada com os trabalhos. Parabéns, obrigada por compartilhar. Mas eu disse que ia falar pouco, então vamos ouvir o pessoal. Obrigada, viu? Essa fala de Bárbara tem a ver com o título do grupo de pesquisa, né? É verdade. Diga aí, senhora. Memoráveis manifestações gráficas afetivas, né? Obrigada, Bárbara, inclusive, né, por trazer isso de maneira tão bonita para a gente, porque realmente essa nostalgia faz parte do que... E, sinceramente, é uma fala muito pessoal, nada de pesquisador, mas veja, esse cavucar de Emerson de ir lá catar por que essa tipografia está diferente, o tracinho do... Tem paixão envolvido nisso, né? E acho que não dá para falar de memória sem falar de afetividade, e não é por isso usamos essas palavras no nome do nosso grupo, né? Muito bem, Camila. Agora é Tereza Poças. Eu acho que é a Fernanda, que ela levantou a mão antes de mim, ou não? Sou eu? Não, na lista está você, depois a Fê. Ok. Então, eu também quero parabenizar vocês dois, Mirella e Emerson, porque eu simplesmente não queria que vocês parassem. Estava, inclusive, torcendo para que fosse quebrado o cronômetro. Não quebrado, mas que ele fosse meio deixado de lado. E, na realidade, Camila fez isso. Ela foi deixando também. Eu estou colocando no chat com pena.
A gente aproveitou mais ainda, eu gostei mais minutos com vocês. Queria parabenizar, lindas pesquisas, e, Mirela, a tua pesquisa, ela, para mim, ela atualizou o conceito de nostalgia e memória gráfica e a conexão que essas duas têm. Então, assim, me disse muita coisa, e a retórica, como a Bárbara estava falando, foi incrível. Você pegou ícones de gatilhos de memória e levou a gente para essa nostalgia junto com você, com a tua pesquisa, principalmente anos 70, gente. Você traz o Fusquinha, você traz a Kombi, e eu revivi algumas coisas enquanto eu estava vendo a tua pesquisa. Foi muito, muito, muito interessante. Emerson, a tua pesquisa, ela me interessa muito, porque a minha pesquisa do doutorado, ela foi investigar o padrão gráfico-visual das revistas ilustradas nos primórdios da segunda metade do século, dos primórdios da revista ilustrada, né, que aconteceu na segunda metade do século XIX, que vai coincidir com esse recorte temporal que você também trouxe na tua pesquisa. Inclusive, em 1811, você citou esses dois exemplares que você trouxe, essas duas páginas, foi de 1811? 1820, meados de 1820, 22, 23. Certo. Isso. Porque antes disso havia uma proibição Isso. Não é? Até 1808 tinha proibição, mas que também não tinha leis muito claras. Isso eu também posso até comentar depois, assim, que eu fiz uma pesquisa também no Arquivo Ultramarino de Portugal para tentar investigar umas coisas que foram repetidas, né, ao longo da história e que não se comprovaram. Caramba, me interessou muito, até porque tem a primeira revista na Bahia, e também se deu numa época que era proibido, né? E a gente devia ser amigo do rei, de repente, né? Mas, enfim, você disponibilizou tua tese? Sim, sim. Como é que é o nome dela? Esse livreto que foi impresso em Ouro Preto foi em 1806, antes dos jornais. Foi antes da liberação também. Uhum. Então, foi um ato que foi descoberto. De transgressão, né? Foi descoberto pelo governador, e as impressões foram descobertas pelo governador, e ao invés de punir, o governador pediu para que fizesse um livro para ele. Aí fez um livro para o governador. Olha, sabe olha isso. Eu adoro essas histórias, esses bastidores aí da história. É uma gravura, né, um canto, chama de canto encomiástico, que foi feito em homenagem, por um poeta, em homenagem ao governador, impresso pelo padre Viegas de Menezes, né? É uma delícia voltar nesse tempo, né? E aí eu fui atrás de características comuns de todas essas revistas que poderiam já dar uma ideia de uma formação de um padrão gráfico editorial nessas revistas, e de fato eu peguei algumas coisas como a maioria delas tem o logotipo da revista, tem informações de edição e vem uma ilustração. Existia muita linguagem de caricatura nas revistas de Pernambuco, produzidas aqui em Pernambuco, que era o que me interessava, e minha motivação maior foi buscar preencher uma lacuna que eu percebia nos livros de história gráfica editorial, na produção de revistas em Pernambuco, e aparecia somente a Pilhéria e o Diabo 4. E a gente tem uma riqueza de produção de revistas que não podiam ficar sem serem trazidas, né, como contribuição para isso. E aí eu queria saber como é o nome da tua tese. Eu vou atrás da tua tese, porque eu... Olha, Tereza, desculpa interromper, mas a gente tem lá o balaio, né? Tem. Eu posso aí vai para o balaio. Aqui. Vai para o balaio, gente. É um luxo esse grupo. A gente tem um balaio de coisas preciosíssimas. Parabéns, gente. Parabéns. Coloca lá no balaio os artigos que a Mirela já citou em todas as... Incrível. Eu vou atrás e se Emerson, eu troco figurinha com você. Disponibilizar o que você tem já de produção no nosso balaio. Estou falando da nossa chefa. Tá bom. Desculpa interromper, mas dentro da pasta balaio tem uma pasta produções memoráveis. E tem uma pasta com o nome de cada um.
talvez não tenha ainda dos que entraram mais recentemente, mas aí vocês têm acesso de editores para incluir uma pasta com o seu nome e colocar lá suas teses, dissertações, seus artigos, mas fica nessa pastinha Produções Memoráveis dentro do balaio, tá? Me interessa saber se a tese de Emerson já está no balaio, ou vai ficar. Não, aí eu estou, no caso, convidando ele para incluir. Se quiser mandar para mim, eu coloco, e se preferir colocar diretamente. Deixei o link aí no chat. Ah, tá bom. Obrigada. Parabéns, pessoal. Obrigada, Tereza. Agora vamos para Fegular. Bárbara continua com a mãozinha levantada, eu acho que ela quer falar de novo, mas Fê está aí na... Vamos lá, mineira. Não, foi sem querer, desculpa. Ficou aqui direto, foi mal. Então, gente, também adorei. Vou falar só isso para não gastar tempo com os elogios. Vocês já receberam tantos elogios e eu sei que a gente está apertado de tempo, mas adorei escutar vocês dois. E eu queria levantar uma reflexão, assim, que talvez tenha a ver com os dois, assim, porque eu fiquei pensando nessa diferença dos dois objetos do Emerson, né, na tipografia de chumbo e na caligrafia popular, né, e fiquei muito curiosa, isso é só um parêntese, depois a gente pode conversar, né, que a gente está na mesma cidade e tal, se você quiser falar alguma coisa, né, sobre essa presença desses profissionais ou dessas técnicas da caligrafia popular na sala de aula, assim, né? Como que você está pensando e trabalhando isso, já que você falou que está voltando, né? Eu tenho, aqui em Belo Horizonte, todo semestre eu levo os alunos para fazer uma oficina de letreiramento em faixa, mas não passa disso, assim, né? Então, fico curiosa, assim, para saber, para além do inventário, né, como que essa questão dos saberes, né, e fazeres que vão para a academia, né, a gente aqui no FMG tem um projeto muito legal dos saberes tradicionais, que chamam, né, pessoas que não têm uma qualificação acadêmica, enfim, pensando sobre isso, seria legal se a outra Fernanda estivesse aqui, né, para discutir. Mas aí, quando a Mirella apresentou e falou sobre patrimônio, né, tem até uma palavra que eu escolhi colocar no subtítulo desse livro, do último livro meu, né, que eu falo patrimônio gráfico da cidade ao papel, e aí pensando no patrimônio, como essa palavra, assim, muito ligada, eu que estudo arquitetura, né, assim, muito ligada ao patrimônio arquitetônico, né, embora a gente saiba que é uma... que é uma palavra que a gente pode falar, né, da memória de uma maneira geral, assim como as bibliotecas, de uma memória de uma maneira geral, assim como a gente está resgatando alguma coisa que talvez não seja reconhecida como patrimônio, né, assim, no sentido, por exemplo, eu lembro das entrevistas da tese, né, e uma das minhas perguntas era para os moradores, era o que é patrimônio para você, e aí vem muito essa coisa material, do bem, né, assim, então, fiquei pensando, assim, como é importante, né, trazer essa palavra para esses estudos, para esses inventários, né, para essa salvaguarda, assim, que a gente faz. Posso responder aqui, gente? Você, inclusive, é a próxima. Fernanda, obrigada por essa observação. É muito interessante, né? Na verdade, ontem mesmo, no nosso mestrado, a gente tem uma disciplina, que é uma disciplina que a gente convida pesquisadores do mundo todo. Então, assim, eu que sou a curadora da disciplina, porque como eu passei muito tempo fora, já 2 vezes, as pessoas acham que eu sou a diplomata do curso, entendeu? Então, eu tenho que me virar para uma palestrante internacional, e ontem nós tivemos um palestrante para falar da chancela da Unesco, patrimônio da Unesco, né? O patrimônio Heritage Sites, né? UNESCO Sites, né? Sítios de patrimônio da Unesco. E aí a gente estava discutindo justamente essa coisa, né?
E, na verdade, assim, o patrimônio, na verdade, é um conceito assim que tem um viés político muito forte, né? Porque quem decide o que é patrimônio? E isso foi muito discutido, né? Quem decide o que é patrimônio? E, na verdade, quem decide são votos, são cadeiras que estão sentadas lá na Unesco, entendeu? E os governos têm que solicitar e as cadeiras vão decidir. Então, assim, tem toda essa discussão. E depois tem uma outra questão que é muito legal, que é a questão do patrimônio imaterial, né? Então, quando a gente até discute patrimônio é engraçado, né? Porque, assim, é um artigo que fala de cachorro-quente, né? Como é que a gente chega em patrimônio? Porque, na verdade, quando a gente vai analisar a presença do cachorro-quente na praia, ele é uma marca forte de praia, na praia do Rio de Janeiro, e ele anda junto com quem? Ele anda junto com o mate, entende? Então, essas marcas estão associadas. E o mate, o vendedor de mate, que vocês vocês conhecem, vocês que não são do Rio, vocês conhecem a figura do vendedor de mate? Vestido de cor de laranja, bonezinho, segurando aqueles 2 tambores. Ele, no ano passado, ele foi decretado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Então, foi aí que a gente chegou em patrimônio. Porque, assim, existe todo um patrimônio imaterial no consumo da praia, né? Nos hábitos, né? Nos hábitos associados ao ir à praia. Então, foi essa discussão. Ela foi uma discussão que foi para o lado do imaterial, né? Que é desde a receita do cachorro-quente, e aí no artigo a gente conta como essa marca mudou de mãos, e junto com ela vai a receita do pão e do cachorro-quente, que é um patrimônio imaterial também da marca Genial, junto com o patrimônio imaterial que é o vendedor de mate. Enfim, então é uma discussão muito interessante, né? Mas, como tudo, ela tem esse viés político aí, né? Quem decide o que é patrimônio? Não sei. A gente pode decidir aqui, entendeu? Que foi importante para um grupo, né, que consiga ter voz, talvez, né? Claro que existem as definições mais acadêmicas, né? E o patrimônio material, então eu acho que ele é mais definido ainda, né? Mais encaixadinho ainda. E eu queria comentar também o que a Bárbara falou, né, sobre nostalgia, né, Bárbara? Quando a gente estava pesquisando essa questão da nostalgia, que, na verdade, é uma linha de pesquisa da Lúcia, que é uma das pessoas do Lembrar, ela pesquisa muito nostalgia, então ela traz muitos textos de nostalgia, e a gente começou a ler esses textos. Na verdade, a nostalgia, ela é uma saudade, né? Aquele olhar para o passado, que é idealizando o passado, né? Como se o passado fosse melhor do que o presente, e assim, quase sempre imbuído de afeto. Também, claro, vão ter outras definições aí de nostalgia, mas ela tem sido uma estratégia, né? Ela tem sido uma estratégia no design gráfico, na moda, não vou nem falar, né? A moda o tempo todo resgata e usa nostalgia. Ela tem sido, quando a gente vê, por exemplo, um remake de um filme no cinema, é nostalgia. Então, a nostalgia, ela é na verdade, uma estratégia mesmo muito usada. E ela dá muito certo porque eu acho que ela vem sempre imbuída mesmo com esse afeto, né? Esse olhar de, olha, a gente vai ver os relançamentos, né? A gente quer reviver. Então, a nostalgia é poder reviver alguma coisa de algum tempo que foi muito bom. E aí tem um texto maravilhoso que fala de nostalgia e os sentidos, né? E o nosso sentido que é mais afetado pela nostalgia, primeiro do que o visual, é o olfativo, né? E aí resgata até aquele texto do Proust, né? Que ele sente o cheiro como é que chama? Aqueles bolinhos franceses, ele no Em Busca do Tempo Perdido, ele descreve, Madeleines, Então, tem todo isso mesmo, das Madeleines, e é isso, né? É uma estratégia que tem sido usada em várias mídias, e, enfim, na comunicação de modo geral, né? Se a gente for olhar para esse viés do branding mais comercial, a gente tem um pouco essa pegada lá no laboratório. Enfim, discussão muito boa, gente. Vou jogar lá o artigo no balaio para vocês verem, se vocês quiserem. Tem umas referências bibliográficas muito boas também. Olha, falando dessa coisa de patrimônio que a Fê puxou e que também me chamou muita atenção, a Moema, que está aqui nesse grupo também, não está aqui hoje, a Moema Oliveira apresentou Objetos Ordinários, História de um Design como Patrimônio. E foi o doutorado dela, né? Que é muito interessante, exatamente essa discussão política, né? De quem decide o que é o quê, né?
A gente tem aqui o bolo de rolo, a tapioca, o acarajé da Bahia, né? Tem outros patrimônios, já que você entrou nessa vibe de comida, né? Mas, assim, eu particularmente, esse grupo tem conexões que a gente nem... Só quem está assistindo os Cuticutes, e vale a pena assistir, porque Camila coloca lá as gravações, né? Para vocês verem que possibilidade de conexões incríveis. Emerson, eu trabalho tanto com gráfica vernacular, né? E também com design de tipos de resgate tipográfico, né? Eu tenho uma disciplina de design de tipos cujo objetivo é fazer resgate tipográfico, tanto de letreiramentos quanto de tipografias que ainda não foram resgatadas, né? E tem, assim, né, coisas, milhões de figurinhas para a gente trocar. Eu sei que você já trabalha com Fafá, né? Fafá, Fátima Filizola, que a gente fez os abridores de letras e tal. Eu estou com outro projeto agora, na ilha de Itamaracá, com outra ex-orientada minha de graduação, que estamos com um projeto em curso, entrevistando uma ilha, de fato, uma ilha, obviamente hoje tem uma ponte que conecta ela, mas que existe um grupo de profissionais, de abridores de letras, né? Porque a ilha, como tem uma quantidade enorme de buscadas, que são 5 buscadas no ano, as buscadas são, veja o nome, buscadas, né? De buscar algo. São procissões marítimas, né? Então, os barcos são enfeitados para essas procissões, que são várias, dos santos padroeiros da ilha. E, por isso, esse ofício está vivo, porque os donos dos barcos querem seus barcos pintados, querem seus letreiros recuperados, e tem toda essa conexão. A gente está em curso no projeto, inclusive eu estou indo sempre a Itamaracá para entrevistar os abridores de letras, e a gente encontrou uma mulher, né, que eu acredito que é a primeira das pesquisas que a gente tem aqui, né? Uma mulher que é abridora de letra, né? Dilsa. Da última vez que eu fui, ela muito inibida, não quis falar, mas eu estou indo agora, no final de maio, para lá de novo, para ver se entrevisto ela de toda forma. E a gente vai fazer agora, está com um projeto de que esses abridores de letras que estão lá ativos, eles possam dar um curso junto com a gente, para não ser a cópia da letra, porque a gente conhece, sabe, assim, o cara está ali, e a gente sabe, aquele barco é de Tuca, né? É um abridor de letra, porque ele tem algumas características que são dele. E a gente está convidando eles para darem curso para os jovens da ilha, né? Que tem muita gente que está no ensino médio, mas que não tem profissão. E a gente está muito preocupado com esse contexto, né, social, e minha pesquisa com a educação não me deixa não fazer isso. Mas a gente quer também fazer algumas ações de letreiramento que eles possam desenvolver suas próprias letras, né? Então, se tu tiver alguma coisa de metodologias de letreiramento, puder passar, eu vou ficar muito feliz, porque tenho algumas, mas gostaria de ter mais. A gente vai ter exposição, vai ter um livro, tem vários subprodutos desse projeto.
E eu fico muito encantada. Vocês não sabem a preciosidade que é. O cara está pintando, ele pinta, a gente vai entrevistando e filmando e conversando com ele, né? Aí ele diz assim, esse gomo que eu fiz... Aí eu, peraí, Tuca, o que é gomo? É simplesmente gomo na linguagem dele, né? Eu invento umas palavras. Eu digo, não, mas o que é o gomo para você na letra? É o olho da letra. Então, eu acho isso de uma riqueza. E eu estou começando a usar gomo. Assim como nos cantinhos do barco, eles nomeou isso de langanhos. É uma palavra que ele inventou, ele diz que inventou. Então, a gente está incorporando, né, esse ofício junto com o seu vocabulário, né? Um vocabulário que foi lá, um novo... É lindo, é uma coisa assim, para mim tem sido, esse projeto que é atual, tem sido assim, muito reconfortante, né? Então, para além da didática, né, da parte de estar dando aula de design de tipos, né, e também de memória gráfica na graduação e na pós, já fez parte junto com a Edna, mas é muito rico, né? A gente tem que incorporar essa, né, como eles utilizam, né, interpretam aquilo que a gente tem formalmente da tipografia, como esse... É muito... Eu estou, assim, super feliz, né, de estar vendo essa... Então, a gente tem confluência nesses campos, né? Mas, assim, acho que a Mirella deve entrar em contato com a Moena, que está lá, né, no WhatsApp, para vocês conversarem sobre essa questão de patrimônio. Porque ela tem um trabalho muito incrível. Eu acho que ela já botou lá no balaio. Tá a Helena e a Edna inscritas. Olha, eu sempre, cada cuticute, eu vou ficando mais feliz do que nunca aqui. Posso ir? Então, pode, senhora da Inglaterra. Toda poderosa, acaba de chegar de Reading. Pois é, recém-chegada. Delícia. Não sabia se ia dar tempo, mas aí me animei, que é até às 18, né? Então ainda tinha um tempinho para perguntar. É uma delícia esse memorável, gente. É um deleite, né? A gente está aqui, cada nova pesquisa que a gente vê tantas conexões e a gente vê que a gente está no lugar certo, né? Muito bem acompanhados. É uma delícia para mim ver as pesquisas da Mirella, que é uma pessoa que eu conheço há décadas, mas que não sabia nem que ela trabalhava, né, com memória gráfica. Fui saber agora, a gente organizando, né, o dossiê, e aí poder ver, né, as pesquisas e o que a Mirella está pesquisando, e essa conexão com o Rio de Janeiro, né, rodando o mundo para ver o Rio de Janeiro. Muito legal, adorei. E queria comentar o trabalho do Emerson, que achei assim, uma conexão muito semelhante com a maneira que eu tenho de pesquisar a imagem e você pesquisando a tipografia. Emerson, eu vi você com um microscopinho, né, lá, e assim, para mim tem sido... eu estou sempre comprando mais microscópio e vendo como é que eles funcionam. Acabei de comprar 2 modelos novos agora, e ainda não foi do jeito que eu queria, continuo procurando, né? E aí queria saber um pouco mais desse seu método, Emerson, de trabalhar com microscópio. Qual é o fator de ampliação que você acha bacana, né, para a tipografia? E queria saber, você falou que a fonte que você fez, que ela tem muitos pesos, né? E aí eu queria saber se esses pesos, eles vêm da pesquisa histórica ou se foi uma adaptação sua.
Já posso responder? Porque eu queria comentar, assim, eu achei que eu estava com a mãozinha levantada, depois que eu vi que eu não estava, mas assim, bom, gente, muito obrigado pelos comentários, sabe, eu adorei estar aqui falando com você, já tinha tempo que eu queria apresentar, mas por conta do calendário nunca dava, mas enfim, são tantas coisas, né, que a gente se relaciona, enfim, tem muitas coisas, aliás, assim, tentei demonstrar isso, que mesmo dentro do vernacular ou na pesquisa histórica, vai se relacionar com design de tipos, com desenho de letra, com fazer letra, com criar, né, um sistema específico de comunicação, de escrita, né, que a gente, naquela abordagem que eu fiz nos cursos de jornalismo e publicidade, chamei de comunicação popular, porque eu acho que foi um termo que fazia mais sentido para eles, então a gente fez um evento lá onde a gente convidou esses pintores de letra para apresentarem lá para os alunos como eles trabalhavam, quais eram as ferramentas e os mecanismos que eles utilizavam para chamar atenção. Então, assim, várias coisas que se conectam aí com algumas perguntas, né, nesse caso do vernacular, inclusive com o que a Fernanda comentou, né, de como eu tenho utilizado isso. Então, assim, o que eu faço é convidar essas pessoas para fazer uma demonstração, fazer uma conversa com os estudantes e demonstrarem as técnicas. E é muito legal isso que a Solange falou, que acaba demonstrando uma terminologia que é própria deles, e isso é muito interessante e muito rico, porque às vezes quando você usa um termo sei lá, itálico, sabe, assim, uma coisa muito, eles vão falando uma letra tombadinha, sabe, usam termos populares, assim, que isso cria essa coisa também do afeto, que a gente está comentando aqui, né, e eu acho isso muito legal, porque é uma forma de aprender a construção de letra de uma maneira que tem a ver com a nossa tradição popular. Bom, e aí vou puxar um pouco aqui esse gancho para a questão desse afeto, dessas paixões em fazer pesquisa e tal, e de fato, né, assim, essa coisa de eu ter feito esse trabalho em torno dos impressos em Minas, então, assim, é uma coisa que me pegou muito. Eu estava em Lisboa, né, questões coloniais à tona o tempo inteiro, né, diante de uma pesquisa histórica, e aí você conseguir perceber que dentro do seu estado houve um empreendimento que não só criou algo a partir de recursos locais, ele se desviou da coroa, no sentido de que ele vai buscar referências do Reino Unido, ao invés de buscar referências da imprensa régia. Isso para mim foi assim, uma coisa que me motivou muito, assim, como esses caras fizeram uma coisa desse tipo, né, buscando referências de outros lugares, assim, tem um cunho decolonial também nessa investigação, que eu defendo isso lá em Portugal dessa seguinte maneira, né, falando assim, olha, a coroa portuguesa impôs isso e a gente não aceitou, sabe, a gente em 1806 já estava produzindo um livro a partir de gravuras de cobre, que sei lá como essas chapas de cobre chegaram aqui. E uma coisa muito interessante que eu não coloquei na minha apresentação, e eu vou pedir permissão para só mostrar rapidinho aqui agora, é isso aqui que eu achei assim, maravilhoso, que foi o seguinte, vocês estão conseguindo ver aqui uma foto das prensas? Sim. Então, essa prensa do lado esquerdo é uma prensa que foi atribuída ao padre Viegas de Menezes, né, que foi esse que imprimiu os livretos, imprimiu o jornal, e ela está no Museu da Inconfidência Mineira. Eu tinha conhecimento dessa prensa, atribuída ao padre, que teria impresso
esse primeiro livreto. E aí, quando eu fui visitar o Museu de Artes e Ofício aqui em Belo Horizonte, eu me deparei com essas prensas de queijo, gente. E aí, assim, fechou na hora a coisa. Eu falei assim, o nosso Gutenberg adaptou as prensas de queijo para fazer uma prensa de gravura improvisada. Então, assim, são vários detalhes, né? A rosca, aquela parte que a gente tem um apoio ali da alavanca, enfim, as proporções, tudo isso eu fiz, né, uma comparação e acabo por trazer mais essa também na minha pesquisa, né? Então, assim, não tem como, né, a gente não deixar também esse lado afetivo e da paixão pelo que você está fazendo, né? E aí, uma coisa que eu escuto sempre, assim, essa coisa de ter apresentado um trabalho muito minucioso em termos de pesquisa dessas análises tipográficas, mas foi isso, assim, um olhar de quem estava fascinado por aquilo, né? E a minha forma de atuar se me debruçar em cima daquilo e pegar esse microscópio, né, e vou falar um pouco sobre isso, e ficar ali analisando os detalhezinhos das letras para ver se aquilo se conecta com uma coisa, se conecta com outra, qual é a relação daquilo. Então, se parece com o tipo escocês, eu vou lá na Escócia, né, eu tive essa oportunidade, né, privilégio de estar lá e poder ir lá na Escócia agendar uma visita, fui muito bem recebido lá no setor específico, eles me trouxeram todos os espécimes do período, eu tive essa possibilidade de analisar, fazer essa comparação, né, e perceber que de fato as coisas estavam indicando esse caminho, e aí traçando várias conexões, né? Então, assim, a Casa Literária do Arco do Cego funcionou em Lisboa, onde trabalharam o Mariano Veloso, o Viegas de Menezes e o Hipólito da Costa. O Hipólito da Costa, ele é perseguido pela Inquisição, vai se refugiar no Reino Unido, e de lá ele produz o primeiro jornal circular no Brasil, que é o Correio Brasiliense. E os tipos do Correio Brasiliense são os tipos escoceses. Então, assim, essa relação, sabe, assim, a gente percebe assim, uma rede, umas conexões que a gente vai fazendo, e isso é muito fascinante. E aí eu acabo, essa coisa minuciosa, eu acabo trazendo também para o trabalho prático, né? Então, assim, aí já vou conectar um pouco com o que a Edna falou no início, esse meu trabalho de revivalismo tipográfico, né? Eu gosto de chamar de revivalismo ou interpretação tipográfica, é um trabalho que eu prezo muito pela qualidade gráfica, partindo do pressuposto da intenção daquelas pessoas, não do resultado final, porque o resultado final, às vezes, ele não vai trazer uma qualidade gráfica tão alta por conta dos recursos utilizados. O papel não era de grande qualidade, a tinta tinha questões do clima que poderia interferir como a tinta ia ser absorvida no papel. Então, assim, o microscópio também me ajuda a perceber o que é tinta, o que é metal, né? E aí eu consigo tentar fazer uma interpretação do que seria aquele desejo e aquela intenção ali com relação ao desenho de letra, né? Ao desenho dos tipos. Bom, e é isso, assim, eu também trabalho assim, um pouco com essa ideia do patrimônio gráfico, né, da cultura gráfica, essa coisa da memória gráfica em si, ela foi aparecendo assim, ao longo do meu trabalho, né, e aí, né, eu passo a utilizar isso também, faz todo sentido para mim, lógico, mas eu penso nessa coisa do patrimônio gráfico, eu trabalho essa ideia da materialidade também, né, dos tipos, porque está aí nessa minha pesquisa, falar que aquelas referências ali, elas podem ser comprovadas pela materialidade do tipo, né, então, assim, tem a ver com essa materialidade e enxergar a tipografia como um patrimônio também, né? E aí, brincando aqui com essa questão do queijo, que virou patrimônio, o meu jeito de fazer queijo em Minas é patrimônio, a gente tem a prensa também, que foi utilizada para impressão, né? Muito legal
Emerson, eu adorei revivalismo. Eu nunca gostei de usar resgate. Eu também. Segundo os historiadores, quem resgata é bombeiro. Isso. Eu já ouvi essas críticas assim. Já tinha tirado do meu vocabulário resgate, mas aí, quando eu entrei na literatura dos Lebedenko, Lo Celso, todo mundo chamava resgate, e eu tenho usado contrariada, e agora não vou usar mais, vai ser revivalismo. Ai, que bom, que aí você vai endossar, porque eu venho falando isso sempre. Eu me incomodo bastante com essa palavra, e aí, mas assim, como eu via que a literatura estava usando, mas a professora Edna, que começou, vai terminar, porque ela está inscrita, a última inscrita aqui, que nós já passamos da hora, mas a gente sempre continua, porque é muito gostoso isso tudo aqui. Vamos lá, querida. Tá sem som, amor. Tá sem som, amor da minha vida. Boa noite para todos nós. Foi uma tarde sempre, como são sempre os cuti-cuti, maravilhosa. E eu ia sugerir, na hora que eu queria fazer isso, eu queria que todo mundo falasse, dissesse as suas coisas, mas eu queria sugerir para a Solange para trazer esse trabalho que ela está fazendo na Ilha Itamaracá, com maior detalhamento, como para ser o tema de um cuti-cuti. É isso aí. E parabéns a vocês dois, que são dois. A Mirella é do meu coração, mora de baby doll no meu coração, e você está se candidatando a ter um pijaminha por aqui, viu? Olha, afetividades são afetividades. O projeto está em curso, né? Eu não posso trazer ele. Deixa eu terminar. Eu ainda tenho várias entrevistas para fazer e a gente está marcando o curso para julho, agosto, o livro para o final do ano, vai ser junto com o Bug, a gente já se conectou, né? Vai ser pela Serifa Fina, a gente está estudando aí processos produtivos do livro, mas eu preciso terminar as entrevistas, né, com os abridores de letras, junto com Lili. Na verdade, ela é a autora do projeto, eu sou uma pesquisadora do projeto, e tem um grande fotógrafo, que é Ítalo, e eles dois moram na ilha. Quer dizer, o Ítalo, que é o fotógrafo, ele é da ilha de Itamaracá. E os dois trabalham na Embaixada da Ciranda, os dois trabalham para a Lia de Itamaracá. Então, tem uma conexão muito forte do casal, né, com a Lia de Itamaracá, a Embaixada da Ciranda, mas o fato do Ítalo ser de lá, ele é um facilitador para a gente chegar nas pessoas, né? Então, a gente está concluindo essa parte de pesquisa, de entrevista, para organizar o curso, né, junto com os letristas, e aí eu acho que vai ser assim, daqui a pouco, não vai ser agora, o cuti-cuti para agora, mas eu estou dentro desse glossário, que eu estou amando esses termos, e sei que a Fê Martins e Fafá, que também, né, entrevistaram muitos outros letristas. Tem também o trabalho da Mariana Renes, que eu acho que a gente devia convidá-la, Camila. Sim, boa. Porque a Mariana Renes... Eu ia interromper rapidinho, só para dizer que o catálogo da Lili já está no balaio, que foi da primeira parte, antes desse projeto. Mas esse catálogo já está muito desatualizado, né? O livro, a gente já avançou bastante. A Mariana Renes levou o letrista para a sala de aula. A tese dela, do doutorado, foi orientada por Silvio, foi orientada por mim, ela defendeu agora, quer dizer, não sei se no começo desse ano, no final do ano passado, o tempo para mim está meio difuso, mas ela fez um trabalho incrível com o letreiramento popular,
na escola. É uma coisa linda, a tese de Mariana Renes. E ela faz parte desse grupo e está na hora de chamá-la. Eu acho que ela está concluindo as correções, mas vamos embora, vamos convidá-la. Enquanto Letras da Ilha e Langanhos, Letras e Langanhos da Ilha não se concluem. Mas é Lili Nascimento, que é a que sacou a história. E aí ela, como não era de lá, eu é que perguntei a ela, você já foi a uma buscada? Ela, não. O que é isso? Aí eu disse, olha, eu acho que esse ofício só resiste aqui por conta das buscadas. Então, ela teve que ir fisicamente assistir as buscadas, né? E de fato, é um ponto crucial da manutenção. Obviamente, não são letras elaboradas como são as do Pará, certo? Os barcos do Pará. É um letreiramento simples, por isso que eu levo abridores de letras, para eles verem como a gente valoriza o ofício deles, né? Eu levo sempre o livro, digo, olha, abridores de letras em Pernambuco é mais próximo da linguagem que eles usam no barco. Se eu levar o de Fernando Martins, eles vão ficar frustrados de não conseguir fazer aquelas coisas maravilhosas e elaboradas que o Pará tem, né? Então, assim, e aí eles se sentem hipervalorizados, porque, assim, poxa, tem alguém querendo, né, nos ouvir, né? Então, assim, é muito bacana esse processo etnográfico, né, de você ir lá e conversar e ouvir, saber ouvir, 2 horas vendo ele pintar barco, eles, né? E depois saber por que mudou aquela letra, né? É muito interessante. Ele começa fazendo um desenho, depois ele inventa outra coisa no caminho. É muito bacana. É lindo isso. Eu sou louca, apaixonada por eles. E ela, né? Agora tem a deusa. Mas, olha, super obrigada. Fernanda Goulart começou comigo organizando os cuticutes, depois ela foi fazer esse projeto maravilhoso. Eu sou garota propaganda dele, que mostra todo mundo. E agora está voltando, né? E vai ajudar bastante a gente a organizar, repensar, né, o cuticute e trazer a proposta para o grupo, que a gente sempre deliberou coletivamente, né, Camila? Se alguém tiver uma proposta, traz para cá e a gente delibera no coletivo. Né? Sim, sim. Agora que a maioria já apresentou, né? Eu acho que esse tempo dos 7 minutos era quando tinha 7 pessoas para apresentar. Isso, a gente tem que repensar. A gente já tem aí uns inscritos, né? Vai ter um grupo bem mineiro em julho, né, Fê? Mas a gente vai ter Laís Helena. Só que eu quero convidar para o grupo, eu vou falar com a Camila depois que eu esqueci. Tá. Eu perdi aqui, estava aberto. A gente vai ter Rafa Maia, que estava aqui hoje, a Laís Helena e a Samanta Coa, no próximo dia 27 de junho. E no dia 25 de julho, Fegular e Flávio Vignotti. Mas podem chegar mais, quem quiser. Inclusive, uma coisa que tem acontecido agora no Cuticute, uma das mudanças que eu tenho observado é que acho que vamos para a segunda pessoa que já tinha apresentado o seu Cuticute, mas que fez um novo projeto, né? Tá com uma nova ideia, produziu algo novo e quer compartilhar com o grupo, então mais uma vez se inscreve para o Cuticute e traz essa novidade, o que é bem rico, né? A própria Fegular já também participou e agora vai participar de novo. Tem que falar dessa experiência. Não é? Então, assim, a própria ideia inicial do Cuticute, ela foi se transformando, né? E ganhando, eu acho que, um corpo mais gostoso, um corpo mais preenchido e mais recheado, com todas as discussões que foram acrescidas, e aí foi motivando alguns dos pesquisadores que já tinham participado a participar novamente, né? E aí, com isso, eu acho que a gente pode repensar esse tempo, sim, mudar aquele formato Petiacult inicial, talvez, né? Vamos pensar, Fê, e fazer uma proposta ao grupo, tá bom? Ótimo. As duas.
Olha, estou encantada. Hã? Sextemos. Eu ainda vou fazer um bocado de coisa, mas não sei vocês, mas... Beijos. Beijo, gente. Beijo, foi ótimo. Valeu muito. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Helena de Barros vai falar da experiência de Reading. Ah, é. Inscreve Boa, aí, Helena. boa. É verdade. Beijo. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau.